saladas, sashimis, frutas, sementes. É comum entre nós o consumo de uma grande variedade de comidas cruas. Existe até mesmo uma dieta conhecida como crudivorismo, na qual seus praticantes consomem apenas alimentos crus. E na maioria dos casos, comer algo cru é perfeitamente tranquilo. Porém, a evolução dos preparos da comida pelos humanos, com o desenvolvimento de técnicas como cozinhar e assar os alimentos, abriu as portas para que pudéssemos consumir muitos outros itens. E isso é muito importante, já que muitas das comidas que fazem parte do nosso cotidiano não fariam o mesmo sucesso se apenas pudessem ser consumidas cruas. Algumas delas, inclusive, podem matar caso não sejam preparadas com o devido cuidado. Neste vídeo, você vai conhecer alguns alimentos que não deveriam ser consumidos crus. Antes de começarmos, não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Vamos lá! Batatas. Esse alimento é um dos mais versáteis que existem. As batatas fazem sucessos cozidas, fritas, podendo ser utilizadas de diversas maneiras, como aperitivo, para fazer purês, massas, serem servidas recheadas. Porém, ingerir batata crua pode não ser uma boa ideia. Além de serem duras e não muito agradáveis para consumir, elas podem causar alguns problemas de saúde se ingeridas cruas. Quando não são expostas ao calor do cozimento, as batatas possuem antinutrientes, por exemplo, tripsina e lectina, proteínas que podem atrapalhar a ação digestiva do seu corpo, diminuindo o aproveitamento de outros nutrientes durante o processo digestivo. Além disso, elas contêm químicos como glicoalcaloides, que podem ser tóxicos dependendo da quantidade ingerida, podendo causar mal-estar e coceiras. Ao preparar as batatas com calor, estudos mostram que o nível dessas substâncias diminui consideravelmente. Berinjela. Assim como as batatas, esse vegetal possui antinutrientes, que podem causar alguns problemas para uma digestão saudável. O ideal é cozinhá-los para impedir que isso aconteça. Porém, ninguém vai morrer se consumir algum desses alimentos crus, ao contrário do que pode acontecer com o próximo item da lista. Mandioca. Outra raiz que não deve ser consumida crua é a mandioca. Um tipo de mandioca em particular é extremamente perigosa se ingerida sem nenhum preparo. É a chamada mandioca brava. É necessário muita atenção, uma vez que esse tipo de mandioca é praticamente idêntica à mandioca comum em seu aspecto visual, o que faz com que, na dúvida, o ideal é mandar a amostra para o laboratório para descobrir que tipo de mandioca você tem em mãos. O perigo de comer a mandioca brava está na grande concentração de ácido cianídrico que ela possui. Ao ser ingerida, essa substância atua no sistema nervoso central, o que pode causar tonturas e dor de cabeça. Mais grave ainda, esse ácido pode interferir no funcionamento da hemoglobina no sangue, o que faz com que o transporte de oxigênio para o cérebro seja prejudicado. A ingestão dessa mandioca crua, portanto, pode causar deficiências mentais e até mesmo a morte. A quantidade de veneno é tão grande que não é seguro nem mesmo cozinhar a mandioca brava. Ela é basicamente utilizada para fazer farinhas em escala industrial, já que nesse contexto, a torragem do alimento e as altas temperaturas e processos industriais aos quais ela é submetida inativam essa substância perigosa, tornando seu consumo seguro. Ovo. Ovos crus têm grande potencial de causar uma intoxicação alimentar em quem os consome, em especial por conta de uma bactéria chamada Salmonella, comum em ovos. Ao ser ingerida, ela pode causar vômitos, febre, diarreia e cansaço, entre outros sintomas. E não é possível perceber a diferença de um ovo infectado ou não apenas olhando para ele, o que torna mais adequado evitar arriscar. A sorte é que eliminar essa bactéria é fácil. Fritar ou cozinhar o ovo é suficiente, já que as altas temperaturas matam a salmonela rapidamente. Leite. O leite que está nas prateleiras do supermercado passou por um processo chamado pasteurização, que consiste em aumentar drasticamente a temperatura do produto para depois resfriá-lo. Esse choque térmico acaba matando micro-organismos que podem causar doenças se ingeridos. Vender leite cru é até mesmo proibido no Brasil, já que ele pode causar uma vasta gama de doenças, como tuberculose, brucelose e também infecção por salmonela e E. coli, que causa dores abdominais, náuseas, vômitos e febre. Por isso, se você algum dia tiver a oportunidade de visitar uma fazenda e ver o leite fresquinho sendo tirado das vacas, talvez não seja uma boa ideia experimentá-lo sem um tratamento do alimento antes. Azeitona. Ao contrário dos outros itens dessa lista, comer azeitonas cruas não vai te colocar em grandes perigos. Elas não podem transmitir infecções perigosas, porém é quase garantido que a experiência não será agradável. Uma oliveira demora no mínimo 3 anos para produzir azeitonas, mas apesar de toda essa espera, convém não se animar e experimentar uma diretamente da árvore. As azeitonas cruas são extremamente amargas, com um gosto intragável segundo aqueles que tiveram o desprazer de comer uma delas. Para que fiquem do jeito que fazem sucesso
elas precisam ser curadas. Esse processo consiste em mergulhar as frutas em água salgada por até 6 meses. Depois disso, essa água é retirada e elas são colocadas em óleos, como azeites, com temperos para que sejam consumidas. Aí sim, ela está pronta para ir para a pizza. Feijão. Este alimento é um dos principais itens do prato do brasileiro. Rico em proteínas, carboidratos e diversos outros nutrientes, incluir feijão no dia a dia é ótimo para manter uma dieta saudável, porém, nunca cru. Isso porque essa leguminosa possui alguns compostos conhecidos como antinutrientes, assim como as batatas e as berinjelas. Alguns deles são os filatos, que atrapalham a absorção de proteínas e íons metálicos pelo corpo. Taninos, que inibem a ação de proteínas que atuam nas enzimas do corpo humano, e lectina, que pode aglutinar as hemácias, células do sangue que transportam oxigênio, o que pode levar à formação de coágulos. Mas se você é fã de feijão, não tem por que se preocupar. O cozimento inativa esses fatores, tornando o alimento saudável e seguro para ser consumido. Cogumelos. Os fungos possuem paredes celulares de quitina. Isso fornece uma proteção aos cogumelos que torna muitos deles, como shimeji shiitake, indigestíveis para o aparelho digestório humano se consumidos crus. Mas isso não é uma regra absoluta. Alguns cogumelos, como o Paris, conhecido popularmente como champignon, podem ser consumidos crus. Além disso, não são raras as espécies de cogumelos que possuem quantidades de diversas substâncias tóxicas, que podem ser cancerígenas, por exemplo. Em muitos deles, o cozimento dos cogumelos destrói esses compostos, tornando-os seguros para o consumo. Mesmo assim, vale o aviso. Nem todos os cogumelos venenosos têm suas toxinas desativadas no cozimento, sendo que alguns podem causar danos severos para quem os consumir, mesmo cozidos. Por isso, nunca coma um cogumelo que você não tem certeza que seja de uma espécie segura para o consumo humano. Carne vermelha. Sim, eu sei, as pessoas comem carne vermelha crua. Carpaccio, steak tartar, quibe cru, presunto cru, são pratos que fazem sucesso em diversas culinárias. Porém, é importante saber que se deve ter um cuidado especial ao consumir esses alimentos. Assim como no caso dos ovos, as chances de se contrair uma infecção alimentar devido a algum tipo de bactéria, vírus ou protozoário aumenta significativamente quando a carne é consumida crua. Isso pode causar doenças graves, como cisticercose e teníase, cujos agentes transmissores são facilmente encontrados na carne de porco, por exemplo. Para matar esses micro-organismos, o indicado é cozinhar a carne acima de 60 graus por no mínimo 3 minutos. Porém, se você fizer questão de saborear um prato com carne crua, preste muita atenção para a origem do alimento, para garantir que é proveniente de um ambiente com alta preocupação sanitária, a fim de manter os animais livres de infecções. Couve. A couve é mais um alimento da lista cujo consumo deve ser incentivado. Essa folha verde escura é ótima para a saúde, contendo boas quantidades de ferro e ácido fólico, por exemplo, além de muitas fibras. E é aí que moram um dos problemas. A couve possui fibras poderosas e o ideal é cozinhar as folhas para que as fibras se soltem um pouco. Comer couve crua pode causar prisão de ventre. Além disso, a couve crua contém progoitrina, e se consumida em grandes quantidades, esse composto pode se acumular no corpo, o que pode atrapalhar a assimilação de certos hormônios pela tireoide, o que pode levar a inchaço, aumento de peso e problemas nos níveis sanguíneos, por exemplo. E aí, curtiu o vídeo? Comenta aí o que achou, se inscreve no canal e deixa o seu like. Até a próxima!